Duas coisas pra eu dizer antes de começar esse vídeo. A primeira é, a capa desse vídeo vai ser só eu segurando livros que vão representar livros, porque, gente, abril eu praticamente só li e-book, mas a gente já chega lá. A segunda coisa é que eu sou aquele bonequinho, sabe, que o cara fica lá brincando, assim, que os puppets, puppets, né, que eles chamam, que ficam lá brincando, porque o que vocês não falam que eu não faço, né, gente? Me falaram pra eu gravar mais nesse ângulo, porque gostaram de como ficam aparecendo os meus livros aqui atrás, então estou eu aqui mais uma vez, fiz uma gambiarra aqui com luz, que vocês não estão imaginando, mas vamos lá, vamos começar o vídeo. Oi gente, eu espero que esse vídeo encontre vocês muito bem, aqui é a Rê, hoje pra falar sobre as minhas leituras de abril. Gente, abril foi um surto generalizado, assim, não só com leituras, mas com outras coisas também. Cada pessoa que eu conversei no clube de apoiadores também tava passando por uma situação muito louca. E eu fiquei, meu Deus, sabe, abril foi um mês realmente do karma, eu acho, que passou, vamos torcer pra que tenha passado. E com maio eu trago pra vocês as minhas leituras. Antes de falar sobre os livros, eu quero te lembrar pra já se inscrever aqui embaixo se você ainda não estiver inscrito no canal. A meta é chegar aos 50 mil inscritos antes do aniversário do canal lá em julho, então eu tô contando com vocês pra se inscreverem e também compartilharem o conteúdo com quem vocês sabem, né, conhecem, que gostam de livros. Também quero aproveitar aqui o começo do vídeo pra já convidar você a conhecer o apoio coletivo lá no Catarse. No mês de maio nós leremos o livro As 9 Vidas de Rose Napolitano, então se você tiver vontade de ler esse livro, tiver vontade de ler em conjunto, o link do Catarse fica aqui embaixo, você pode conferir todas as recompensas que você recebe ao apoiar o meu trabalho, uma delas fazer parte do nosso clube do livro. Bom pessoal, vamos então pro vídeo e eu quero começar já falando da leitura coletiva do clube de apoiadores, que foi um surto, como todo mês de abril, né, de modo geral, como eu falei no começo do vídeo. No mês de abril, nós escolhemos pra ler o livro Somos Todos Adultos Aqui, da Emma Straub, é esse livro que eu vou deixar a capa aqui no vídeo pra vocês. Nós começamos o livro muito empolgados, mas eu vou confessar que chegou uma parte do mês que ninguém, praticamente ninguém, pouquíssimas pessoas do grupo estavam realmente interessadas em continuar a leitura. Muita gente não estava gostando do livro, eu sou uma dessas pessoas, não estava funcionando pra mim. Eu sentia que cada vez que eu parava pra ler esse livro, eu lia e não andava, não avançava na leitura. Eu senti muita falta de desenvolvimento, sabe, mais dessas coisas que a autora se propõe a trazer na história. Eu li 120 páginas com muito suor, eu cheguei quase na metade do livro, assim, sabe, penando pra ler. E eu senti que embora a autora trouxesse ali alguns temas interessantes que ela poderia ter desenvolvido na história, eles ficam numa superficialidade que não aprofunda tanto assim. Eu não tava me sentindo tão conectada com os personagens, na verdade eu não tava ligando pra nada que tava envolvendo essas pessoas, então a gente chegou num ponto, mais ou menos ali pro final do mês, em que a gente conversou e realmente o livro não tava funcionando pra muita gente. Já tinha algumas pessoas que tinham finalizado a leitura, outras que ainda gostariam de continuar, mas a grande maioria optou por trocar a leitura por um livro do Kindle Unlimited, e foi o que a gente fez. E nós trocamos então pelo O Clube da Luta, que é esse livro aqui que eu vou deixar a capa também, do Chuck Palahniuk. Eu li ele pelo Kindle Unlimited. Se você tiver interesse, então já aproveita e coloca no seu Kindle, porque tá disponível. E, gente, que leitura, assim, foi o completo oposto pra mim, sabe? Foi uma leitura que eu realmente devorei, eu fiquei super imersa, eu mergulhei na história. E mais pro final do livro, lá pelos 70% mais ou menos, esse livro tem uma reviravolta, ele tem, assim, um plot twist que é de cair o queixo. Eu fiquei chocada quando eu percebi o que estava acontecendo, eu até voltei assim algumas páginas pra poder confirmar que era aquilo mesmo que estava acontecendo. Eu compartilhei isso lá nos stories do Instagram e tive algumas pessoas me perguntando, mas você nunca viu o filme? Eu nunca tinha visto o filme, gente. Ainda não vi o filme. A gente vai marcar um dia pra fazer um cineminha e a galera lá do Catarse, a gente vai assistir juntos esse filme. Mas eu acho que foi ótimo eu não ter visto o filme antes, porque eu realmente fui muito surpreendida pelos acontecimentos através do livro. Esse é um livro que ele não tem uma narrativa convencional, ele é meio confuso no começo da história. Até você se familiarizar com a forma como o autor tá narrando essa história leva um tempinho, mas depois que isso aconteceu pra mim, eu lia muito rápido o livro, sabe? Eu mal piscava e já tinha se passado 10% da história. É um livro que tem várias críticas embutidas dentro da narrativa e eu fiz um vídeo aqui no canal, inclusive, em que eu falo melhor sobre a minha experiência com esse livro. Ele ainda vai sair aqui no canal, mas já adianto que foi uma ótima experiência pra mim. Eu realmente recomendo bastante Clube da Luta. Mesmo que você já tenha assistido o filme, eu acho que é um livro maravilhoso. E, enfim, gente, gostei muito do livro e
salvou a leitura coletiva do mês de abril lá no grupinho. No começo de abril, eu quis voltar a ler a série Bridgerton, porque tinha saído lá no final de março, dia 25 de março, saiu a segunda temporada da série, que eu assisti, já fiz vídeo aqui pro canal, você já pode até assistir, inclusive tem uma playlist aqui no canal só de Bridgerton, tanto da série de TV quanto dos livros, eu vou deixar o link aqui embaixo. E eu comecei então a ler o terceiro livro, que é Um Perfeito Cavalheiro, que é o livro do Benedict, que é o meu irmão favorito ali dos Bridgerton, e eu, assim, depois que eu devorei o terceiro livro da série, eu quis ler mais livros da série e eu fui engatando um no outro. Então eu li o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto, e eu tô lendo agora o sétimo livro, ou seja, foram 5 livros praticamente um atrás do outro. O último agora, né, que é o sétimo que eu tô lendo, que eu não emendei um atrás do outro, mas os outros 4 que eu li foi literalmente um atrás do outro. Então eu li Um Perfeito Cavalheiro, Os Segredos de Colin Bridgerton, Para Sir Philip com Amor e O Visconde Feitiçado. Então eu li esses 4 livros, todos, um atrás do outro. Eu realmente devorei esses livros, eu me senti realmente numa zona de conforto em que os livros estavam funcionando comigo. Eu tava interessada em continuar lendo essa história, então eu só fui emendando, aproveitei que tava, sabe, funcionando pra mim, que tava dando certo, que eu tava me sentindo bem lendo esses livros e só fui lendo. Inclusive eu tenho um projeto pessoal de fazer um vídeo pra cada livro de Bridgerton, então a gente já tem aqui no canal do primeiro e do segundo livros, né, as resenhas, e eu já gravei, já tá upado aqui no canal, só preciso, na verdade, realmente soltar pra vocês o vídeo sobre o terceiro e o quarto livros, e os demais eu ainda não produzi o conteúdo. Mas serei bem sincera em dizer que eu tenho um pouco de receio de soltar esses vídeos. Eu acho que eu vou soltar eles num espaço muito, sabe, grande entre um e outro, porque eu sinto que o meu público, pelo menos por agora, não tem tanto interesse assim nos livros da série, mas ainda é um conteúdo que eu quero produzir. Então pro canal não flopar nas visualizações, eu vou deixar um intervalo grande aí entre um vídeo e outro, mas vai sair, porque esse é um projeto meu, sabe? Esse é um comprometimento que eu fiz comigo mesma de soltar esses vídeos aqui no canal, e eu sei que os 2 primeiros vídeos, né, de cada um dos livros ali deu bastante certo com o passar do tempo, então só saibam aí então que esse conteúdo vai vir, que ele vai sair aqui no canal. E de todos os livros que eu li, porque eu sei que vão me perguntar, né, de todos os livros da série que eu li até agora, o do Benedict é o meu favorito, porque ele é o meu personagem favorito. E eu acho até que o título desse livro, traduzido, né, que ficou Um Perfeito Cavalheiro, ele não traz jus pra história, como o título original no inglês, que é An Offer from a Gentleman. Eu acho que é esse o título. E, gente, assim, quando você lê o livro tendo a perspectiva do título original, faz tudo muito mais sentido ao longo da história. Mas enfim, eu gosto muito do livro do Benedict. Em seguida vem o do Anthony, que é o segundo livro, e depois vem o do Colin, que é o quarto livro. Eu vou depois comentar melhor com vocês em outro conteúdo sobre a série, mas enfim, esse por enquanto tá sendo o meu ranking, e tô agora na metade do 7º livro, daí só vai faltar o 8º pra eu finalizar a série e depois ler aquele spin-off lá que é Felizes para Sempre, eu acho que é isso. Então assim, tô acabando, tá? Esse ano eu acho que eu fecho essa série, graças a Deus. Depois eu li O Belo Mundo, Onde Você Está, da Sally Rooney. Já tem um vídeo aqui no canal comentando com vocês a minha percepção dessa história, as minhas impressões, com o meu primeiro contato com Sally Rooney. Sim, foi a primeira vez que eu li algo da autora. O link vai estar aqui embaixo desse vídeo pra você ver com mais detalhes. E eu expliquei, né, como eu falei muito bem lá nesse vídeo, então aqui eu só vou falar por alto sobre essa leitura, que foi um livro que meio que seguiu algo que eu já tava esperando, né, que eu já vi as pessoas comentando sobre ser um livro, na verdade sobre Sally Rooney escrever livros que não tem grandes tramas, sabe? São histórias cotidianas de pessoas normais, eu acho isso maravilhoso. Inclusive, Pessoas Normais é o livro de maior sucesso da autora e é o favorito de muita gente. É um livro que eu quero ler esse ano ainda, na verdade ele tá na minha meta pra 12 livros, né, pra esse ano, então será lido. E depois de Belo Mundo, Onde Você Está, eu fiquei muito mais empolgada pra ler Pessoas Normais, porque eu gostei do livro. Eu comentei lá no vídeo que eu não gostei muito do final, sabe? O final da história, o último 1/3 ou 1/4 da história não me agradou tanto assim, mas de um modo geral foi um livro que eu gostei bastante de ter lido. É um livro que traz várias reflexões e várias questões que as protagonistas estão passando ali ao longo da vida. A gente tem 4 protagonistas, 2 amigas de longa data e 2 rapazes. Um deles também é amigo de um dessas protagonistas aí desde a infância. E a gente vai ver então os percalços da vida desses personagens através de uma narrativa em terceira pessoa e também através de e-mails que essas amigas trocam entre si. Então a gente vai conhecendo mais sobre elas e sobre o que elas estão passando através desses e-mails. E eu acho até que esses e-mails eram as partes mais interessantes aí do livro, porque elas meio que abriam o coração
exploração e divagavam e falavam sobre pensamentos e tudo mais. Então é um livro que ele realmente não é pra todo mundo. Eu diria que essa autora talvez não funcione com todo mundo, mas eu tive uma boa experiência com esse livro. Eu acho que eu dei 4 estrelas e tô bem empolgada aí pra ler então Pessoas Normais. Eu esqueci de comentar, mas lá no comecinho de abril eu concluí Misery, do Stephen King, porque foi um livro que eu trouxe de março, né? Eu comecei a ler em março, terminei em abril. E esse se tornou, no caso, meu livro favorito do autor. Eu gostei muito dessa história, que vai ter como foco um protagonista que é um escritor, que vai acabar sofrendo um acidente. Quem vai ajudar ele é uma mulher que se diz ser a sua fã número 1. E quando ela descobre que a série de livros dela, favorita, né, que esse autor escreve, tá acabando, que é a série da Misery, ela acaba mantendo ele ali então em cativeiro e obriga ele a escrever um novo livro de Misery. Eu simplesmente gostei muito de como o Stephen King criou essa história, de como ele traz um personagem, na verdade 2 personagens muito disfuncionais, e como a gente tá lidando ali, né, no caso, com um personagem que passou por um acidente muito traumático fisicamente e tá vivendo a base de medicação forte. Ele tá frequentemente também, assim, narrando situações em que a gente não pode confiar totalmente por causa da situação do remédio. Enfim, gente, foi um livro muito inteligente, sabe? A forma como ele escreveu a história. E também muito instigante, porque a gente fica super curioso pra saber o que vai acontecer no final, se ele vai conseguir se livrar, o que vai acontecer com a mulher que tá ali mantendo ele em cativeiro, que é a Anne. Então, assim, eu adorei demais esse livro, gostei muito. E foi o meu favorito do autor até o momento. Eu só li 3 livros dele, mas esse aí foi o grande destaque até agora. Agora vamos pros 2 livros físicos que eu li nesse mês de abril, porque assim, a maioria foi e-book, como vocês puderam ver. Eu vou começar falando sobre o E Não Sobrou Nenhum, da Agatha Christie. Eu já comentei em outros vídeos aqui do canal que eu tô fazendo um vlog só lendo livros da Agatha Christie, então em algum momento vai sair aqui no canal, vocês podem aguardar. Então justamente por isso eu não vou tecer muitos comentários aqui hoje com vocês com relação a esse livro, então só vou mencionar que foi uma das minhas leituras agora de abril. E pra fechar o mês de abril, e fechou muito bem, eu li O Livro do Conforto, do Matt Haig, eu acho que é assim que fala o nome desse autor, que é o mesmo autor de A Biblioteca da Meia-Noite, um livro que eu li, favoritei, maravilhoso, eu li ele no ano passado, recomendo muito que leiam. Esse livro aqui, diferente de A Biblioteca da Meia-Noite, ele não é um livro de ficção. Ele, na verdade, é um compilado de vários textos do autor sobre questões da vida, sobre saúde mental, sobre trazer realmente um conforto, sabe, para as pessoas que estão passando por um momento difícil, ou então que estão lutando ali diariamente com uma doença mental. E é um livro, olha, que eu marquei todo, gente, ele tá todo marcado. Eu só esqueci de botar minhas flags, porque eu não tava com elas por perto. Mas enfim, gente, eu marquei o livro inteirinho. O autor, caso você não saiba, ele sofreu muitos anos de depressão profunda. Então ele traz muito aqui também sobre a sua própria vivência, sua própria experiência com a doença. E como ele foi lidando nessas situações mais difíceis. Então ele tem, assim, uma forma muito profunda de trazer essas situações e de também trazer conforto pra gente, porque ele já esteve do outro lado, sabe? E digo mais, esse livro eu li de uma sentada só, porque ele é realmente curto, são pequenos textos, como eu falei pra vocês, né, sobre essas questões da vida e de saúde mental e de autoaceitação e de perdão e de superação e de várias situações nesse sentido. Mas esse é um livro que ele é ótimo pra você pegar um dia e abrir qualquer passagem, sabe? Vai, vou ler essa aqui. E daí você, sabe, lê aleatoriamente esses textos, porque eu acho que eles vão funcionar pra você em qualquer momento da vida. Porque embora a gente tenha momentos em que estejamos 100%, a gente também tem vários momentos em que a gente tá lidando com uma situação desafiadora, uma situação difícil emocionalmente falando, então eu acho muito interessante também fazer dessa forma. Eu marquei muito, como eu falei, eu postei lá no Instagram também algumas das marcações que eu fiz, né, sobre esse livro, e eu acho que ele é super, super interessante e necessário. Eu acabei de pegar um quote aqui, ó, que eu marquei, que ele diz o seguinte: você não precisa lidar com tudo, não precisa dar conta de tudo, não precisa manter tudo sob controle para sobreviver ao dia. E daí ele vai falar, você não pode mudar a maré, não pode desafiar a gravidade, não pode contrariar a natureza sem se machucar, mas pode abandonar os disfarces, pode respeitar os seus sentimentos, pode ocupar o espaço que existe dentro de si mesmo, pode chorar, pode sentir, pode se mostrar como é, você pode realmente ser quem você é. E é isso, gente, ele tem vários textos, então, nesse sentido, que eu acho que vão ajudar e muito cada pessoa que ler, e recomendo bastante também a leitura, e é isso, essas são as minhas leituras do mês de abril. Quero saber de você, se você já leu algum desses livros ou se ficou com vontade de conhecer alguma dessas histórias, comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber. Comenta aqui também qual foi a sua melhor leitura de abril, que eu tô sempre pegando recomendações de livros com vocês aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui, mas não sem antes agradecer aos apoiadores do Catarse por todo o apoio de sempre, gente, muito obrigada por tudo.
tudo, vocês são maravilhosos. A gente se vê no próximo vídeo, um beijo grande e até lá. Tchau!